Você vai se surpreender ao saber que os gladiadores raramente morriam. Na Roma Antiga, esses corajosos lutadores muitas vezes lutavam não pela fama, mas pela sobrevivência. Muitos pensam que cada batalha de gladiadores terminava em morte, mas na verdade é bem diferente. Gladiadores eram ativos valiosos para seus donos, que preferiam vê-los vivos para continuar atraindo público e vendendo ingressos. Esses lutadores treinavam arduamente e assinavam contratos, como os atletas profissionais de hoje, mostrando sua força, habilidade e talento. Suas lutas não apenas entretinham a multidão, mas também eram um espetáculo capaz de influenciar a opinião pública. Alguns até se tornavam famosos, como os heróis esportivos modernos. Combinando arte e atletismo, os gladiadores lutavam em arenas desafiadoras, frequentemente exibindo diversos estilos de combate que cativavam o público, provando que a sobrevivência, às vezes, era a maior vitória de todas. Você pode ficar chocado ao saber que gambás fingem de mortos. Essa incrível adaptação, conhecida como tanatose, permite que os gambás sobrevivam a encontros com predadores. Quando enfrentam perigo, esses marsupiais entram em um estado de transe notável, onde sua frequência cardíaca cai a níveis quase indetectáveis e seus corpos ficam moles, parecendo um animal morto. Mas não é só isso. Para melhorar sua atuação, os gambás emitem um odor fétido que imita a decomposição, graças a glândulas especiais perto da parte traseira e na boca. Essa performance macabra é tão convincente que muitos predadores, como coiotes ou cães, perdem o interesse, confundindo o gambá com um cadáver que pode estar doente ou em decomposição. Eles podem permanecer nesse estado por vários minutos ou até horas, esperando até que a ameaça passe. Curiosamente, esse comportamento não é uma escolha consciente, mas uma resposta involuntária, desencadeada por medo extremo. Ao longo de milhões de anos, a evolução aprimorou essa tática de sobrevivência bizarra, provando o quão engenhosa a natureza pode ser diante do perigo. Não é fascinante como essas criaturas transformaram o ato de fingir de mortas em uma forma de arte? Você sabe o que realmente impulsiona seus sonhos? Manter um diário de sonhos e fazer testes de realidade pode aumentar muito suas chances de ter sonhos lúcidos. Um sonho lúcido acontece quando você percebe que está sonhando, mas ainda está no sonho, o que permite que você controle e molde suas experiências. Ao anotar seus sonhos todas as manhãs, você treina seu cérebro para lembrá-los melhor e reconhecer padrões na sua vida de sonhos. Os testes de realidade são testes simples que ajudam a determinar se você está acordado ou sonhando e desenvolvem sua habilidade de diferenciar entre realidade e sonhos. Por exemplo, olhe para suas mãos ou tente empurrar os dedos através da palma da mão. Esses são testes de realidade eficazes. Praticando essas técnicas regularmente, você pode descobrir que seus sonhos se tornam mais vívidos e interessantes. Então, pronto para começar a sonhar com clareza e controle. Você sabia da regra dos 10 segundos no basquete? Essa regra interessante exige que os jogadores avancem a bola para o meio da quadra em até 10 segundos após pegá-la. Imagine um jogo onde as equipes pudessem simplesmente segurar a bola por muito tempo. Seria bem chato, não é? Para manter o jogo emocionante e rápido, as ligas de basquete implementaram essa regra, que incentiva um jogo mais dinâmico e aumenta as chances de pontos. Quando uma equipe recupera a bola, cada segundo conta. Os jogadores devem passar, driblar ou se mover rapidamente para manter o ritmo. Se não conseguirem cruzar a linha do meio da quadra em 10 segundos, a bola vai para a outra equipe. Essa regra não só torna o jogo mais vivo e interessante, mas também adiciona complexidade estratégica. As equipes precisam equilibrar velocidade e cautela. Na próxima vez que você assistir a um jogo de basquete, preste atenção em como os jogadores lidam com essa situação. É parte do que torna o esporte tão emocionante. Você vai se surpreender ao saber sobre os raios. Você sabia que a probabilidade de ser atingido por um raio, pelo menos uma vez na vida, é de cerca de 1 em 3.000? Essa é uma estatística impressionante, considerando o quão assustadoras podem ser as tempestades. O raio é uma poderosa força da natureza, com temperaturas que podem ser até 5 vezes mais altas do que a superfície do Sol. Durante as tempestades, enormes cargas elétricas são geradas, causando os repentinos clarões dos raios. Embora muitas pessoas acreditem que estão seguras dentro de casa, durante uma tempestade, os raios podem realmente atingir edifícios, árvores e até mesmo pessoas. Para reduzir o risco de ser atingido, os especialistas recomendam ficar em casa durante o mau tempo e evitar água, pois os raios podem afetar sistemas hidráulicos e elétricos.
Curiosamente, alguns lugares são mais propensos a raios do que outros, especialmente áreas como a Flórida, onde tempestades são frequentes. Compreender a ciência por trás desses fenômenos pode nos ajudar a nos manter seguros. Então, qual é o seu plano de segurança em caso de raios durante a próxima tempestade? Prepare-se para se surpreender com a pegadinha de Jim Carrey no MTV Awards. Em 1999, o carismático comediante realizou um dos truques mais memoráveis da história da premiação. Chegando ao MTV Awards vestido como um hippie desleixado, Carrey conseguiu enganar, até o atento, Samuel L. Jackson. Ele usou uma peruca maluca, colares e roupas rasgadas, mudando completamente sua aparência. Mas a diversão não parou por aí. Após receber o prestigiado prêmio de melhor ator pelo filme O Show de Truman, Jim subiu ao palco não como ele mesmo, mas como seu personagem. Suas saídas enérgicas e engraçadas fizeram o público rir até chorar, provando que ele não só tem talento para atuar, mas também o dom de entreter. Esse momento inesperado mostrou seu espírito brincalhão e amor pela comédia, tornando-se um marco inesquecível da noite. Todos se perguntavam se conseguiriam reconhecê-lo novamente. Ao relembrar esse evento divertido, percebemos o quão criativo e imprevisível Jim Carrey pode ser. O que você acha em quem ele vai se disfarçar na próxima vez? Pronto para rir em busca de uma saúde melhor? Rir não é apenas uma forma de compartilhar alegria, é uma ferramenta poderosa para melhorar o bem-estar mental. Quando você ri, seu corpo libera endorfinas, substâncias naturais que promovem a felicidade e reduzem o estresse. Essa sensação de alegria pode diminuir a ansiedade e melhorar o humor, tornando o riso um meio simples, mas eficaz em tempos difíceis. Curiosamente, até mesmo a expectativa de rir pode provocar essas mudanças positivas no seu cérebro. Então encare isso como um exercício divertido para a mente, seja assistindo a um filme engraçado, trocando piadas com amigos ou simplesmente rindo à toa. Cada riso traz uma dose de energia. Então, por que não tornar o riso uma parte regular do seu dia? Ele é contagiante e pode melhorar não apenas sua saúde mental, mas também a saúde das pessoas ao seu redor. Abrace a alegria do riso e aproveite seus benefícios. Você já se perguntou por que a praia da Nova Zelândia engana? A praia de 90 milhas, na verdade, tem apenas 55 milhas, criando um mistério fascinante para viajantes e turistas. Este incrível lugar, conhecido como Te Oneroa a Torre, é famoso por suas areias douradas e vistas deslumbrantes, atraindo surfistas, turistas e amantes da natureza. Apesar do nome que sugere uma grande extensão, a praia oferece muito espaço para aventuras e relaxamento. A discrepância vem de medições antigas e erros de cálculo, onde quilômetros foram traduzidos incorretamente, dando a impressão de uma extensão muito maior. Independentemente do nome, os visitantes ficam encantados com a beleza natural e as experiências únicas, incluindo a observação de golfinhos e a exploração das dunas próximas. Então, se você está planejando um dia na praia ou uma emocionante sessão de sandboard, esta praia promete uma viagem inesquecível. Quem não gostaria de explorar um lugar tão maravilhoso? Você sabia sobre a incrível civilização Olmeca? Os Olmecas prosperaram na região do atual México, muito antes dos maias e astecas. Eles são conhecidos por suas impressionantes cabeças de pedra gigantes, que podem ser do tamanho de carros. Essas esculturas incríveis, feitas de basalto, mostram a habilidade excepcional e as técnicas avançadas dos Olmecas. Além disso, eles criaram algumas das primeiras cidades na Mesoamérica, estabelecendo as bases para culturas futuras. A influência dos Olmecas é visível em suas redes comerciais, crenças religiosas e estruturas sociais, que inspiraram civilizações posteriores da região. É provável que tenham desempenhado um papel importante no desenvolvimento de sistemas de escrita e calendário na Mesoamérica. Apesar de suas conquistas, a civilização Olmeca acabou entrando em declínio, deixando um legado fascinante e enigmático. O que podemos aprender com sua história incrível? Prepare-se para se surpreender com as canções das baleias jubarte. Esses magníficos seres são conhecidos não apenas por seu tamanho impressionante e acrobacias. Eles também criam melodias complexas que podem durar até 20 minutos. Cientistas acreditam que essas canções desempenham um papel importante na comunicação, especialmente entre os machos durante a época de reprodução. Imagine um enorme concerto subaquático, onde cada macho traz notas únicas para atrair parceiras potenciais. As canções podem viajar por milhas no oceano,
transmitindo mensagens de amor e rivalidade em suas hipnotizantes harmonias. Curiosamente, essas melodias não são estáticas. Elas evoluem com o tempo, e os machos adotam novos padrões, compartilhando-os em suas populações. Esse comportamento fascinante destaca as complexas estruturas sociais das baleias jubarte, mostrando não apenas sua inteligência, mas também a necessidade de se comunicar entre si, o que eles vão cantar a seguir. Um fato interessante sobre os nomes de grupos de animais. Em inglês, existem nomes coletivos realmente incomuns e poéticos para diferentes grupos de animais. Por exemplo, você sabia que um grupo de papagaios é chamado de pandemônio? É um nome apropriado para essas aves coloridas e falantes. Da mesma forma, quando búfalos se reúnem, eles formam uma teimosia, mostrando sua natureza forte e obstinada. Já os rinocerontes, quando se juntam, formam uma catástrofe, sugerindo sua enorme força. E não podemos esquecer dos corvos. Quando se encontram, isso é chamado de morte, um nome que desperta curiosidade e um pouco de mistério. Em uma nota mais leve, um grupo de cotovias é engraçadamente chamado de elevação, refletindo seu canto alegre. Esses nomes criativos, muitas vezes, refletem características únicas ou comportamentos dos animais, adicionando um toque interessante à nossa língua e destacando a beleza do inglês. Você já se perguntou por que os potrinhos conseguem correr tão rápido? Os potrinhos ou filhotes de cavalo nascem com uma habilidade incrível que surpreende a muitos. Eles conseguem andar e até correr apenas algumas horas após o nascimento. Essa habilidade única é vital para a sua sobrevivência. Na natureza, os potrinhos precisam seguir rapidamente suas mães e o rebanho para escapar de predadores. Logo após o nascimento, suas pernas são fortes o suficiente para suportar seu peso, e os instintos entram em ação. Em poucos minutos, você pode vê-los se equilibrando de forma hesitante e logo já estão correndo ao lado da mãe. Esse rápido desenvolvimento é uma parte importante do seu crescimento. Na verdade, o potro geralmente é desmamado completamente em 6 meses. Essa capacidade natural destaca a incrível eficiência dos processos evolutivos que dotam os jovens animais com as ferramentas necessárias para sobreviver em seu ambiente. Não é impressionante? Você ouviu falar da Fossa das Ratas de Chicago? Essa fenda curiosa na calçada da West Roscoe chamou a atenção de moradores e turistas, tornando-se um sucesso viral. Com formato de rato, esse objeto estranho gerou risadas e curiosidade quando as pessoas começaram a fotografá-lo e compartilhar as imagens na internet. Sua popularidade cresceu, transformando-o em um ponto turístico imperdível em Chicago, destacando o charme único da cidade. No entanto, em abril de 2024, as autoridades decidiram remover a placa para garantir a segurança e a ordem nas ruas. Mas não se preocupe, a querida Fossa das Ratas não desapareceu completamente. Ela encontrou um novo lar no salão municipal, onde foi preservada como parte do folclore da cidade. Então, se você está curioso para ver esse pedaço inusitado da vida urbana, pode ter a chance de vê-lo de perto em um novo local. Você sabia que Ártemis quebrou os papéis tradicionais na mitologia? Ártemis, irmã gêmea de Apolo, não é apenas uma deusa. Ela é uma figura poderosa que representa a caça, os animais selvagens e a beleza da natureza. Ao contrário de muitos outros deuses que seguiam normas sociais, Ártemis escolheu seu próprio caminho. Ela preferiu uma vida de independência, vagando livremente pelas florestas com suas ninfas, em vez de se casar de forma tradicional. Essa escolha a tornou um símbolo de força e autonomia feminina nas antigas histórias. Com seu arco e flechas em mãos, ela defendia ferozmente seus domínios, ressaltando a importância da preservação da vida selvagem e de seus habitantes. Ao abraçar seu espírito selvagem e rejeitar as expectativas impostas às mulheres, Ártemis nos inspira a celebrar nossa individualidade e a respeitar o mundo natural ao nosso redor. Não é incrível como uma deusa antiga ainda ressoa com as ideias modernas de liberdade e força? Fato surpreendente sobre o Paint Stripper. Este incrível produto químico será seu aliado na remoção de tinta velha de superfícies de madeira, metal ou concreto. Seja para restaurar móveis vintage ou mudar a cor da fachada da sua casa, o Paint Stripper facilita o trabalho. Você pode escolher entre fórmulas solúveis ou à base de água, que são aplicadas com pincel. Assim que a tinta começar a borbulhar, basta raspá-la com uma espátula para revelar uma superfície nova. Embora o Paint Stripper seja muito eficaz, é importante seguir medidas de segurança durante o uso.
Sempre use luvas para proteger a pele e certifique-se de estar em um ambiente bem ventilado para evitar a inalação de produtos químicos. Ao seguir essas simples precauções, você poderá aproveitar seus projetos de restauração sem preocupações. Na próxima vez que decidir pintar ou renovar, não se esqueça do Paint Stripper. Ele pode se tornar sua ferramenta favorita. Está pronto para dar uma nova vida aos seus objetos antigos? Você sabia que as zebras são na verdade marrons? Esse fato surpreendente está relacionado à forma como suas listras se formam. As zebras, essas lindas criaturas preto e branco, têm uma base marrom desde o início. As listras brancas aparecem devido à falta de pigmentação em certas áreas da pele enquanto elas crescem. Essa coloração listrada não é apenas para a beleza, ela ajuda as zebras a se camuflarem na natureza, misturando-se com as altas gramas de seu habitat natural. Ao quebrar seu contorno, as listras confundem os predadores e ajudam as zebras a se manterem seguras. Cada zebra tem um padrão de listras único, como uma impressão digital, o que as torna fascinantes para estudar. Então, da próxima vez que você ver uma zebra, lembre-se de que essas listras icônicas não são apenas bonitas, mas fazem parte de uma estratégia inteligente de sobrevivência. E se eu disser que Machu Picchu resiste a terremotos? Esta antiga cidade inca no Peru demonstra habilidades de engenharia impressionantes que resistiram ao teste do tempo. Habilidosamente situada em duas falhas geológicas, os arquitetos de Machu Picchu usaram uma técnica chamada de alvenarias secas. Em vez de argamassa, eles moldaram as pedras para que se encaixassem perfeitamente, permitindo que se movessem um pouco durante um terremoto. Esse design notável significa que as pedras podem se deslocar sem danificar a estrutura e voltam ao lugar assim que a tremedeira para. Imagine como é reconfortante saber que esse método excepcional de construção mantém Machu Picchu intacta ao longo dos séculos, mesmo estando em uma região montanhosa, sujeita à atividade sísmica. Ao visitar este patrimônio mundial da Unesco hoje, você poderá apreciar não apenas sua beleza impressionante, mas também a genialidade dos antigos engenheiros que o construíram. É incrível como o passado ainda pode influenciar nosso presente. É verdade que os elefantes lamentam seus mortos? Os elefantes não vivem apenas em famílias. Eles sentem isso profundamente. Quando um membro do seu grupo morre, os elefantes frequentemente se aproximam do corpo com respeito, tocando gentilmente os ossos com suas trombas e permanecendo perto do local por horas ou até dias. Curiosamente, já foram vistos retornando a esses locais de sepultamento anos depois, parados em silêncio e mostrando sinais claros de tristeza, como se estivessem lembrando de um amigo perdido. Em seu dia a dia, os elefantes comunicam alegria através de trombadas e vibrações que podem viajar vários quilômetros debaixo da terra. Essas criaturas magníficas formam amizades duradouras, reconhecem seus próprios reflexos em espelhos e até cuidam de companheiros doentes ou feridos. Neurocientistas que estudam os cérebros dos elefantes descobriram estruturas associadas à inteligência emocional e empatia, características que refletem as nossas. As lendárias memórias dos elefantes e sua capacidade de compaixão desafiam a percepção de que emoções fortes são exclusivas dos humanos. Assim, eles nos lembram que sentimentos profundos ressoam em todo o reino animal, trovejando pela savana, um rugido sincero de cada vez. E se eu te contar sobre o império de golfe de Trump? Donald Trump possui e administra cerca de 18 campos de golfe ao redor do mundo, o que mostra seu amor por esse esporte e seu talento para negócios. Esses luxuosos campos estão espalhados pelo mundo, desde as ensolaradas praias da Flórida até as paisagens pitorescas da Escócia. Cada campo tem um design único, adequado para golfistas de todos os níveis. Trump não é apenas o rosto da empresa, ele ativamente promove e gerencia esses campos para atrair jogadores e eventos. Muitas competições são realizadas nesses locais, oferecendo aos jogadores e fãs a chance de desfrutar do esporte em um ambiente deslumbrante. Os campos de golfe de Trump são conhecidos por seus altos padrões e atendimento de luxo, o que fortalece sua marca. Esses lugares destacam como o golfe pode unir lazer e negócios, criando oportunidades para networking entre os jogadores. Você está curioso para saber o que torna esses campos tão especiais? Fato incrível sobre o crocodilo Henry. Nascido em 1900, Henry se tornou uma lenda viva da África do Sul, completando mais de 120 anos de vida.
Essa idade impressionante significa que ele testemunhou grandes mudanças históricas e transformações no mundo ao seu redor. Imagine as histórias que ele poderia contar, desde o início dos anos 1900, passando por 2 guerras mundiais, até a chegada das tecnologias em nossa sociedade moderna. A longevidade de Henry o torna um dos seres mais velhos do planeta, um verdadeiro símbolo da conservação da natureza. Seus dias são passados ao sol no centro de Crocodilos, onde atrai visitantes encantados por seu tamanho impressionante e sua história. Ele serve como um lembrete importante da necessidade de proteger nossa vida selvagem e seus habitats, pois ele viu como eles prosperaram e sofreram ao longo de sua vida. Então, da próxima vez que você pensar sobre o passar do tempo, lembre-se de Henry e das inúmeras mudanças que ele viveu. Você sabia que 12 é o maior número com uma sílaba? Em inglês, o número 12 é destacado como o maior número que pode ser pronunciado com apenas uma sílaba simples. Embora números como 1, 2 e 3 também tenham uma sílaba, eles são bem menores. Pode parecer surpreendente que, ao contar para cima, adicionamos mais sílabas, mas 12 quebra essa tendência. Pense em como expressamos números grandes. Por exemplo, 13, 14 e assim por diante se tornam palavras de 2 sílabas, o que torna 12 único em sua simplicidade. Essa característica de uma sílaba também mostra como a linguagem e os números interagem. Ao estudar matemática, também exploramos a beleza das palavras. 12, frequentemente associado ao tempo, como 12 horas no relógio ou os meses do ano, ocupa um lugar importante em nossa vida cotidiana. Não é incrível como os números podem nos surpreender com suas peculiaridades linguísticas? A expressão sentar no banco da frente tem uma origem interessante, ligada à época das diligências no Velho Oeste. Ela se refere ao atirador, um corajoso guarda que se sentava ao lado do motorista, segurando uma arma para proteger contra ladrões. Essa função era crucial para garantir a segurança da carga valiosa durante as viagens por lugares remotos e perigosos. A expressão se popularizou quando Hollywood começou a fazer faroestes que mostravam essas aventuras. Nos filmes, o atirador se tornou um símbolo de coragem, e logo a expressão entrou no cotidiano. Agora, quando amigos entram no carro, sentar no banco da frente é uma maneira divertida de ocupar o lugar especial. Isso reflete um sentimento de posse e amizade, mesmo que o significado da expressão tenha se afastado de suas raízes históricas. Não é interessante como um pouco de história pode se transformar em uma tradição brincalhona? Um fato interessante sobre compras durante furacões. Pesquisas recentes da Walmart mostraram que, quando furacões se aproximam, os consumidores costumam comprar itens inesperados, como tortas de morango e cerveja. Esse comportamento inusitado revela como as pessoas se preparam para as tempestades, não apenas estocando itens essenciais como água e pilhas, mas também buscando alimentos e bebidas que trazem conforto. Parece que o caos do furacão faz com que muitos procurem um pouco de normalidade e prazer, o que ilustra os efeitos psicológicos que o clima severo pode ter sobre nós. A relação entre esses produtos específicos mostra como os grandes dados podem revelar aspectos fascinantes do comportamento humano. Com essas informações, os varejistas podem gerenciar melhor seus estoques e atender aos desejos de seus clientes. Na próxima vez que uma tempestade se aproximar, você também vai querer tortas de morango ou uma cerveja gelada? Fato surpreendente sobre as águas rosas do Lago Hetba. Este lago incrível na África Ocidental é famoso pela sua cor rosa vibrante, que atrai turistas de todo o mundo. Mas o que causa essa cor tão peculiar? Tudo graças a pequenos micro-organismos chamados Dunaliella salina, que se adaptam bem à água salgada do lago. Essas bactérias produzem pigmentos vermelhos para se proteger da luz solar intensa, transformando o lago em um paraíso rosa. Mas o Lago Hetba não é só beleza. Os moradores coletam sal de suas águas, e esse processo parece quase mágico, com as pessoas flutuando sem esforço nesse cenário colorido. O contraste entre a água rosa e o céu azul cria uma imagem surreal, como se tivesse saído de um sonho. Que tal embarcar em uma aventura e ver essa maravilha natural com seus próprios olhos? O que é surpreendente sobre a hipopotomonstrosiquipedaliofobia? Esta palavra de 36 letras descreve com humor o medo de palavras longas e é tão engraçada quanto irônica. Você consegue imaginar como é ter medo de uma palavra que já é longa por si só? A origem desse termo brincalhão remonta ao poeta romano Horácio.
que mencionou um conceito semelhante há mais de 2000 anos, no século I a.C. Avançando para o ano 2000, vemos que a versão moderna da palavra foi popularizada pela poeta americana Amy Nejuku Matachio. O comprimento desse termo muitas vezes provoca risadas, o que pode divertir um pouco aqueles que enfrentam essa fobia em comum, seja pela dificuldade de pronunciar ou pela absurda extensão da palavra. A hipopotomonstrosicipedaliofobia nos lembra como a língua pode ser ao mesmo tempo maravilhosa e assustadora. Então, o que você acha? Essa palavra provoca medo ou risadas? O cinturão de Kuiper esconde segredos. Essa região fascinante além da órbita de Netuno está cheia de pequenos objetos gelados, como cometas e planetas anões. O cinturão de Kuiper se estende de 30 a 55 unidades astronômicas do Sol, representando um vasto espaço repleto de restos da história inicial do Sistema Solar. Estudando esses corpos gelados, os cientistas podem obter pistas importantes sobre como nosso Sistema Solar se formou há mais de 4,5 bilhões de anos. Um dos habitantes mais conhecidos desse cinturão é Plutão, que já foi considerado o 9º planeta e agora é classificado como um planeta anão. Observar esses objetos distantes também ajuda os astrônomos a entender a dinâmica do Sistema Solar externo e a possibilidade de descobrir novos corpos celestes. Então, da próxima vez que você olhar para as estrelas, lembre-se de que o cinturão de Kuiper é como um baú de tesouros da história cósmica esperando para ser explorado. O que acontece quando as cores entram em conflito? O efeito Stroop mostra como nosso cérebro pode ser enganado por informações contraditórias. Quando você vê a palavra vermelho escrita em azul, seu cérebro precisa trabalhar duro para processar essa discrepância. Isso atrasa sua reação e torna mais difícil nomear a cor da tinta, em vez de ler a palavra. Esse fenômeno fascinante revela muito sobre como processamos informações e focamos nossa atenção. Nosso cérebro reconhece automaticamente as palavras, mas quando se trata de cores, tudo se complica. Pesquisas sobre o efeito Stroop ajudaram psicólogos a entender diferentes processos cognitivos e como a atenção funciona em várias situações. Por exemplo, pessoas com dificuldades de atenção podem ter mais dificuldade em lidar com essas tarefas. Então, da próxima vez que você se confundir com as cores, lembre-se, o efeito Stroop está em ação, mostrando quão poderoso pode ser nossa mente. A Antártica é realmente enorme e vazia. Surpreendentemente, se a Antártica fosse um país, seria o segundo maior do mundo, cobrindo mais de 14 milhões de quilômetros quadrados. Essa vasta área é conhecida por suas paisagens geladas e condições extremas, mas não tem habitantes permanentes. Em vez disso, há cerca de 30 estações de pesquisa espalhadas pelo continente, onde cientistas de diferentes países trabalham juntos para estudar as mudanças climáticas, a vida selvagem e ecossistemas únicos. Um dos recursos mais importantes da Antártica são suas enormes reservas de água doce, que representam cerca de 70% do total mundial. As plataformas de gelo e geleiras guardam informações valiosas sobre o passado do clima da Terra, funcionando como uma cápsula do tempo que ajuda os pesquisadores a entender como nosso planeta mudou. Embora a Antártica pareça deserta, ela desempenha um papel crucial em nossa ecologia global e oferece conhecimentos que podem nos ajudar na luta contra as mudanças climáticas. Portanto, mesmo sem vida humana, sua importância para a ciência e o mundo está longe de ser vazia. E se eu te contar sobre as chaminés de contos de fadas da Capadócia? Essas formações rochosas mágicas na Turquia parecem saídas de um conto de fadas. Elas se formaram ao longo de muitos anos devido à erosão causada pelo vento e pela água, subindo alto no céu e criando uma paisagem impressionante que atrai turistas de todo o mundo. Muitas dessas estruturas únicas em forma de cone já foram lares de civilizações antigas. As pessoas esculpiram quartos e até vilarejos inteiros na macia pedra vulcânica. Essa adaptação engenhosa permitiu que elas criassem abrigos quentes no inverno e se mantivessem frescas no verão. Hoje você pode explorar essas formações incríveis, que não são apenas bonitas, mas também guardam milhares de anos de história. Então, da próxima vez que você ouvir sobre a Capadócia, lembre-se de suas chaminés de contos de fadas, a combinação perfeita de arte natural e engenhosidade humana. Você sabia que Martin Niemöller já apoiou os nazistas? Esse fato pode te chocar, já que Niemöller é conhecido por seu poderoso poema antitotalitário, Primeiro Eles Vieram.
Embora mais tarde tenha se tornado um crítico feroz do regime nazista, é difícil acreditar que ele votou neles em 1924, 1928 e 1933. Naquela época, ele se considerava um antissemita autoproclamado, o que torna sua transformação ainda mais complexa. O poema de Niemöller é frequentemente citado como um lembrete tocante da importância de lutar contra a opressão e a injustiça. Ele expressou o famoso arrependimento por não ter se manifestado antes, quando seus compatriotas eram perseguidos, destacando os perigos da complacência e da indiferença. Apesar de seu passado complicado, Niemöller se tornou uma figura-chave na Igreja Confessante, que se opôs à política de Hitler. Essa reviravolta dramática mostra como as pessoas podem mudar e lutar por mudanças, mesmo após terem apoiado ideologias prejudiciais. O que você acha que o caminho dele influencia nossa percepção de responsabilidade e ativismo hoje? Você pode se surpreender. Há vales incrivelmente secos na Antártica. Os vales secos na Antártica são alguns dos lugares mais secos do nosso planeta, com menos de 10 milímetros de precipitação por ano em algumas áreas. Para comparação, isso é menos do que em muitos desertos. A geografia única dos vales secos, com montanhas íngremes e superfícies cobertas de gelo, ajuda a reter a umidade, criando um ambiente hiper seco. Apesar da extrema aridez, esses vales abrigam formas de vida surpreendentes, como micro-organismos resistentes que conseguem sobreviver em condições adversas. Cientistas estão estudando esses vales para entender como a vida existe onde chove pouco, o que abre novas possibilidades para a busca de vida fora da Terra. O clima rigoroso e as paisagens deslumbrantes tornam os vales secos não apenas um milagre científico, mas também um espetáculo magnífico que atrai aventureiros e exploradores. Quem diria que tamanha secura poderia existir no coração gelado da Antártica? Você já pensou no caminho revolucionário do Sputnik? Em 4 de outubro de 1957, a história foi feita quando a União Soviética lançou o Sputnik, o primeiro satélite artificial do mundo. Pesando cerca de 84 quilos, o Sputnik era uma esfera metálica simples com 4 longas antenas e um transmissor de rádio. Esse pequeno, mas poderoso satélite orbitava a Terra a cada 90 minutos, enviando sinais de rádio que podiam ser captados por qualquer um com o equipamento adequado. Seu lançamento marcou o início da era espacial e acendeu uma intensa corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética. Para muitos, o Sputnik não foi apenas um avanço tecnológico, mas também uma mudança na percepção dos países sobre a exploração espacial. Imagine a surpresa e a curiosidade que ele despertou nas pessoas ao redor do mundo, enquanto se perguntavam o que mais poderia existir além do nosso planeta. O Sputnik permaneceu em órbita por 3 meses antes de retornar à atmosfera da Terra, mas seu legado continuou a inspirar cientistas e sonhadores. Como o caminho do Sputnik influenciou a tecnologia espacial moderna. Você sabia que é ilegal abrir guarda-chuvas em Montgomery? Essa lei estranha surgiu quando os cavalos eram comuns nas ruas da cidade. Para não assustar os animais com movimentos bruscos, como abrir um guarda-chuva, as autoridades locais decidiram proibir essa ação em locais públicos. É surpreendente, mas mesmo que hoje em dia raramente vejamos cavalos nas estradas, essa regra antiga ainda está em vigor. Portanto, se você se pegar na chuva enquanto passeia pelas ruas de Montgomery, é melhor esperar para abrir o guarda-chuva até chegar a um lugar seguro. Muitos moradores e turistas acham essa lei engraçada e um pouco estranha, o que gera conversas sobre como às vezes regras antigas permanecem por muito tempo depois que seu propósito original perdeu sentido. Pense nisso como uma pequena peculiaridade histórica de Montgomery. Você vai se surpreender com o vestido mágico do projeto Primrosa. Esta criação inovadora da Adobe não é apenas uma peça comum, é um vestido que pode mudar seu design instantaneamente. Imagine usar uma roupa que pode mostrar diferentes padrões com apenas um toque de botão. Usando tecnologias avançadas, o projeto Primrosa é equipado com paetês que funcionam como mini-telas, interagindo com refletores de luz para criar efeitos visuais impressionantes. Atualmente, o projeto está em fase de testes e visa resolver o problema do consumo excessivo de roupas, permitindo que as pessoas desfrutem de uma variedade de estilos sem precisar de um número infinito de trajes. Não se trata apenas de moda. O projeto Primrosa também é uma excelente ferramenta educacional para estudantes de design, mostrando como a tecnologia pode transformar a indústria da moda.
Em um mundo dominado pela moda rápida, este vestido mágico oferece uma visão empolgante de um futuro mais sustentável. Será que essa tecnologia pode mudar nossa percepção sobre o guarda-roupa? Você já pensou sobre estátuas gigantes e seu significado? A estátua de Kuching, na Malásia, com 12 metros de altura, se ergue orgulhosamente na entrada da cidade, atraindo turistas e moradores. Muitos admiram sua altura impressionante e design único, mas poucos entendem que essa estátua tem um significado mais profundo. Ela não é apenas uma atração interessante, mas também um símbolo do patrimônio cultural e orgulho da comunidade. A estátua de Kuching reflete a história única da região e de seu povo, seus valores e tradições. Apesar de sua aparência divertida, ela serve como um marco que ajuda os visitantes a se conectarem com a história local. Muitos podem se perguntar sobre as dificuldades enfrentadas para criar um monumento tão grande, ou por que ele foi escolhido como elemento central da cidade. Conhecendo sua origem, é possível apreciar melhor tanto a obra de arte quanto as mensagens culturais que ela transmite. Então, da próxima vez que você estiver em Kuching, pare e reflita sobre essa estátua gigante e seu papel na comunidade. Você consegue imaginar enfermeiras robóticas em um hospital? O Hospital Elmhurst Memorial, em Chicago, está mudando a forma de cuidar dos pacientes, introduzindo 2 enfermeiras robóticas inovadoras que entregam suprimentos médicos por toda a instituição. Esses robôs funcionam 24 horas por dia, ajudando significativamente a equipe em tempos de escassez de enfermeiras. Eles se movem por corredores movimentados, entregando itens essenciais, como medicamentos e equipamentos, permitindo que as enfermeiras humanas se concentrem mais no cuidado dos pacientes do que na coleta de suprimentos. Com sensores modernos e sistemas de navegação inteligentes, esses robôs podem se deslocar de forma segura e eficiente em locais lotados. E o melhor de tudo, eles precisam de muito pouco tempo para recarregar, permitindo que trabalhem quase continuamente. Essa abordagem inovadora não só aumenta a eficiência, mas também mostra como a tecnologia pode apoiar os profissionais de saúde em seu trabalho importante. Com o aumento da demanda por enfermeiras, será que isso pode ser o futuro dos hospitais em todo lugar? A integração da robótica na saúde parece que definirá novos papéis para as enfermeiras e melhorará o cuidado geral dos pacientes. Você consegue imaginar que o veneno de escorpião é tão caro? Esse líquido misterioso é a substância mais cara do mundo, custando cerca de 39 milhões de dólares por galão. Pode parecer loucura, mas esse preço alto tem uma razão importante. O veneno de escorpião possui propriedades medicinais incríveis, e os cientistas descobriram que ele pode ajudar no combate a doenças como o câncer, e até tornar a anestesia mais segura. No entanto, extraí-lo não é fácil. O veneno é coletado praticamente ordenhando os escorpiões, um processo delicado que exige muita habilidade e cuidado. Para comparação, as tintas para impressoras também são conhecidas por seus altos preços, mas não se comparam ao valor impressionante do veneno de escorpião. Muitos pesquisadores acreditam que, à medida que estudamos e entendemos essas pequenas criaturas, podemos descobrir ainda mais maravilhas médicas. Então, da próxima vez que você ouvir sobre o veneno de escorpião, lembre-se de que não se trata apenas de uma gota. Trata-se de seu incrível potencial. Você pode se surpreender ao descobrir que Nova York tem mais restaurantes franceses do que a famosa capital gastronômica Paris. Esse fato interessante destaca não apenas o amor de Nova York pela culinária francesa, mas também sua cena gastronômica vibrante e diversificada. Em áreas como Upper East Side e Greenwich Village, repletas de bistrôs charmosos e restaurantes de alto nível, os visitantes podem desfrutar de tudo, desde delicados doces até o sofisticado coq au vin, sem sair da cidade. A diversidade da cidade permite que chefes combinem técnicas francesas tradicionais com ingredientes e sabores locais, criando uma experiência gastronômica empolgante. Seja um croissant recém-assado ou uma clássica sopa de cebola francesa, é claro que Nova York abraçou a culinária francesa de maneira autêntica e inovadora. Então, da próxima vez que você quiser saborear um pouco da França, lembre-se de que pode encontrá-la bem no coração de Nova York. Você pode ver o rio Tâmisa em Londres apenas como uma via aquática movimentada, mas ele também é um lar surpreendente para várias espécies de tubarões. Entre eles estão o tubarão tofu, o tubarão estrela e o espurdock, que se adaptaram bem às águas salobras das zonas de maré. Esses tubarões se adaptaram à vida nesse rio, altamente urbanizado, mostrando a resistência da natureza.
É impressionante, mas na década de 1950, o Tâmisa foi considerado biologicamente morto devido à poluição intensa, e a presença desses tubarões é uma verdadeira prova da recuperação ecológica. Os esforços de conservação e a melhoria da qualidade da água permitiram que a vida marinha florescesse novamente. Hoje, encontrar um tubarão no Tâmisa é um lembrete inspirador de como corpos d'água limpos podem sustentar ecossistemas diversos. Não é incrível pensar que predadores como esses podem coexistir ao lado de um dos rios mais movimentados do mundo? A Islândia criou uma maneira interessante de ajudar os turistas a desconectar e relaxar durante as férias. A campanha chamada Outdoors Your Email envolve cavalos islandeses amigáveis que andam em um teclado especial e respondem suas mensagens. Imagine fazer uma pausa da rotina diária, enquanto um cavalo envia respostas automáticas como "Estou fora do escritório, aproveitando o ar fresco da Islândia". Essa experiência divertida e agradável permite que os viajantes se desconectem das telas e desfrutem das paisagens deslumbrantes da Islândia sem se preocupar com o trabalho. Não é apenas uma jogada de marketing inteligente, é um lembrete lúdico de como é importante valorizar a beleza da natureza e as pequenas alegrias da vida. Então, esteja você em uma emocionante aventura, explorando geysers, cachoeiras e paisagens vulcânicas, ou apenas aproveitando a tranquilidade do campo, você pode confiar nos cavalos para cuidar do seu e-mail. Qual a melhor maneira de unir o amor pelos animais com a necessidade de férias? Quantos outros países podem se orgulhar de uma abordagem tão única para gerenciar e-mails? E se eu disser que os pêssegos podem se reconhecer? Pesquisas recentes mostraram que essas frutas suculentas têm uma forma de autoconsciência, passando no teste de reconhecimento no espelho. Esse experimento interessante verifica se um animal, ou neste caso um pêssego, consegue se identificar em seu reflexo, em vez de confundi-lo com outro objeto. Embora normalmente associemos esse nível de inteligência a elefantes e alguns primatas, os pêssegos surpreendentemente mostram características semelhantes. Quando avaliados, eles demonstraram a capacidade de reconhecer seu reflexo, o que sugere que a autoconsciência pode não ser exclusiva dos animais. Essa descoberta pode mudar nossa visão sobre a inteligência das plantas e levantar questões sobre as habilidades cognitivas de outras frutas. Quem diria que algo tão agradável como um pêssego poderia nos surpreender de uma maneira tão inusitada? Você pode se surpreender. Os raios ultrapassam 30.000 graus Celsius. Quando pensamos em temperaturas extremas, geralmente imaginamos a superfície do Sol, que é cerca de 5.500 graus Celsius. No entanto, os raios, que são partículas de alta energia liberadas durante certos eventos astronômicos, podem alcançar impressionantes 30.000 graus Celsius. Isso é mais de 5 vezes mais quente que o Sol. Esses raios viajam pelo espaço quase na velocidade da luz e surgem de processos extremamente energéticos, como explosões de supernovas ou colisões de partículas cósmicas. Ao colidirem com a atmosfera da Terra, podem criar um belo espetáculo de luz, conhecido como auroras, que dançam no céu polar. Essa intensidade não é apenas um fato interessante, ela ajuda os cientistas a entender aspectos fundamentais do universo, como o comportamento da física de alta energia e da radiação cósmica. Então, da próxima vez que você olhar para as estrelas, lembre-se de que o universo guarda temperaturas e fenômenos extremos que estão esperando para serem explorados. Pronto para se conectar com sua comunidade e compartilhar ideias? Interagir com a comunidade pode transformar nossa comunicação e aprendizado. Quando os espectadores são convidados a compartilhar seus pensamentos ou conhecimentos nos comentários, isso cria um espaço dinâmico para discussão e troca de ideias. Essa prática não só promove a colaboração, mas também enriquece a compreensão do tema para todos. Imagine como diferentes perspectivas e ideias podem inspirar novos pensamentos ou desafiar os seus. Os comentários se tornam um fórum ativo, permitindo que pessoas de diferentes origens compartilhem experiências únicas. Então, se você tem um fato interessante ou uma pergunta que precisa de resposta, participar da discussão é uma ótima maneira de aprofundar a conexão com os outros. O que você trará para a discussão? Você consegue imaginar que os planetas cabem entre a Terra e a Lua? Cientistas descobriram que, se você alinhar todos os planetas do nosso sistema solar, eles realmente cabem entre a nossa Terra e a Lua, que está a cerca de 384.400 quilômetros de distância.
O maior planeta, Júpiter, tem um diâmetro de cerca de 139.822 quilômetros, enquanto o menor, Mercúrio, tem apenas 4.880 quilômetros de diâmetro. Quando estão alinhados, apesar de ocuparem um espaço enorme, eles ocupam uma parte surpreendentemente pequena da distância até nosso vizinho celestial mais próximo. Esse fato fascinante destaca o quão vasto é o cosmos e como os planetas são relativamente pequenos em comparação com a imensidão do universo. Na próxima vez que você olhar para a Lua, pense que todos os planetas do Sistema Solar poderiam caber nesse espaço, uma lembrança empolgante do nosso lugar no cosmos. Um fato interessante sobre o preparo do espresso. A palavra espresso, na verdade, descreve um método único usado para fazer essa bebida de café tão amada. Em vez de se referir a um café forte e encorpado, expresso vem da palavra latina expressus, que significa extraído. Esse método envolve passar água quente por grãos de café moídos, finamente sob alta pressão, resultando em um sabor intenso e uma textura cremosa que os amantes de café adoram. Curiosamente, muitas pessoas pronunciam incorretamente como espresso, o que está errado. Esse método de preparo surgiu na Itália no início do século XX e se tornou a base da cultura do café em todo o mundo. Pequenas porções concentradas de espresso servem como base para várias bebidas populares, como latte e cappuccino. Então, da próxima vez que você desfrutar de uma xícara de espresso, lembre-se de que o método de preparo é o que realmente importa. Você já se perguntou por que a animação é tão antiga? Ela remonta à Idade da Pedra, quando nossos ancestrais usavam sua criatividade com ferramentas simples como carvão. Ao desenhar sequências de imagens nas paredes das cavernas, eles não apenas criavam arte, eles lançavam as bases do que agora conhecemos como animação. Quando esses desenhos brilhavam à luz do fogo, pareciam dançar e ganhar vida, despertando a imaginação. Essa combinação fascinante de arte e luz servia como uma forma primitiva de contar histórias, tornando imagens estáticas, dinâmicas e cheias de vida. Imagine como deve ter sido emocionante para aquelas pessoas antigas, ver suas criações se movendo e balançando, contando histórias sobre caça ou a vida cotidiana. Esses começos simples mostram que o desejo de transmitir movimento e narrar é uma parte essencial da autoexpressão humana. Então, da próxima vez que você estiver desfrutando do seu filme de animação favorito, lembre-se de que suas raízes vão até os desenhos cintilantes de nossos antepassados. Por que o cimento Portland é importante hoje? O cimento Portland, inventado por Joseph Aspdin em 1824, revolucionou a construção. Recebeu esse nome em homenagem à ilha de Portland, na Inglaterra, cuja cor lembrava a pedra local. Esse material inovador possibilitou a criação de edifícios e pontes mais resistentes. A introdução do cimento Portland marcou um ponto de virada na forma como construímos nosso mundo. A invenção de Aspdin não apenas aumentou a durabilidade das estruturas, mas também impulsionou o rápido crescimento das cidades. As cidades passaram a depender cada vez mais desse material versátil para construir tudo, desde arranha-céus até estradas. Hoje, o cimento Portland é utilizado em todo o mundo em inúmeros projetos, moldando paisagens e sustentando economias. No entanto, sua produção tem impactos negativos no meio ambiente, devido às altas emissões de carbono, o que leva à busca por alternativas mais sustentáveis. Assim, a história do cimento Portland levanta questões importantes sobre nossas práticas de construção. Podemos atender às necessidades de construção enquanto protegemos o planeta? Por que os cirurgiões romanos ignoravam os gritos de dor? Na Roma antiga, os médicos tinham uma abordagem única para a cirurgia, que consistia em não prestar atenção aos gritos de seus pacientes. Os cirurgiões eram ensinados a se concentrar nos aspectos técnicos de seu trabalho, em vez de se preocupar com o sofrimento dos pacientes. Isso se devia, em parte, ao conhecimento médico limitado da época e à falta de métodos eficazes de anestesia. As operações frequentemente eram realizadas sem anestesia, e os gritos e gemidos eram comuns. Ao treinar-se para ignorar esses sons, os cirurgiões podiam se concentrar em realizar as operações o mais rápido e eficaz possível. Essa abordagem reflete a dura realidade da medicina antiga e mostra o quanto avançamos na compreensão da dor e no cuidado com os pacientes hoje. Imagine como eram as operações naquela época, sem os modernos métodos de anestesia.
Vamos desvendar a verdade sobre a expansão do universo. O universo está em constante crescimento, e essa é uma ideia fascinante que muda nossa compreensão do que nos rodeia. Teorias atuais mostram que essa expansão é causada por uma força misteriosa chamada energia escura, que representa cerca de 71% do universo. Imagine um balão que fica maior. À medida que ele se expande, as galáxias se afastam umas das outras. Essa descoberta tem grandes implicações para nossa percepção do cosmos. Cientistas acreditam que a energia escura é responsável pela aceleração da expansão do universo. Embora não possamos vê-la, sua influência é sentida em todo lugar, moldando galáxias e determinando o destino do próprio universo. À medida que continuamos a pesquisar, esperamos desvendar mais mistérios dessa energia enigmática. O que isso significa para o nosso lugar no cosmos? Somos apenas observadores nessa expansão infinita. Acredite ou não, filhotes recém-nascidos são completamente cegos e surdos. Ao nascer, esses pequenos bolinhos de pelo chegam ao mundo totalmente dependentes de sua mãe. Seus olhos e ouvidos estão fechados, o que significa que não conseguem ver ou ouvir nada ao seu redor. Pode ser difícil imaginar um filhote que não pode explorar o novo ambiente, mas não se preocupe, a natureza os dotou de outras habilidades. O primeiro sentido que eles desenvolvem é o tato, que desempenha um papel importante em suas vidas iniciais. Ao tocar o espaço ao seu redor, os filhotes conseguem encontrar sua mãe e receber o calor e a nutrição de que tanto precisam. Essa dependência inicial do tato ajuda a estabelecer um forte vínculo com a mãe, enquanto eles se aconchegam a ela em busca de conforto e segurança. Em apenas algumas semanas, esses pequenos encantos começarão a abrir os olhos e ouvidos, entrando em um mundo totalmente novo, cheio de experiências visuais e sonoras. Essa incrível jornada da vulnerabilidade à descoberta do seu ambiente é um belo lembrete de quão resiliente e adaptável a natureza pode ser. Prepare-se para se surpreender com a ousada operação do Canadá. Em uma reviravolta emocionante, as autoridades organizaram um concurso falso de videogames para prender um jovem de 17 anos, suspeito de assassinar uma menina de 15. Essa operação, inspirada em jogos modernos, atraiu o garoto para um local onde ele se sentia seguro e relaxado. Durante o evento, os agentes se comunicaram com ele de forma descontraída, o que acabou levando à sua confissão sobre o crime chocante. Essa abordagem estratégica destaca não apenas os métodos inovadores que as forças de segurança podem usar, mas também a gravidade do problema da violência entre os jovens. O caso levanta questões importantes sobre responsabilidade e as consequências dos crimes para as comunidades, como táticas como essa mudam nossa percepção de justiça e prevenção. Quando Hugh Grant virou notícia. Em 1995, em uma reviravolta inesperada do glamuroso mundo de Hollywood, Hugh Grant se envolveu em uma situação bastante escandalosa. Dirigindo por Los Angeles, ele estava nervosamente pisando no freio, fazendo suas luzes de freio piscarem. Esse comportamento estranho chamou a atenção da polícia, resultando em uma abordagem que rapidamente se tornou algo maior. Dentro do carro, os policiais encontraram Grant com uma prostituta, o que levou à sua prisão. Esse incidente chocou fãs e a mídia, transformando uma noite comum em uma grande notícia. As desculpas de Hugh e suas reflexões sobre o ocorrido mostraram um lado mais vulnerável do ator, lembrando-nos de que até as celebridades enfrentam dificuldades inesperadas. Esse caso levantou questões sobre a pressão da fama e os desafios que vêm com ela. O que podemos aprender desse momento escandaloso? Você consegue imaginar monges enfrentando a morte com o Thukden? Esse fenômeno incrível acontece quando monges tibetanos morrem durante uma meditação profunda, um estado que eles chamam de Thukden. Diferente de corpos comuns, esses monges muitas vezes parecem intocados pela decomposição que normalmente segue a morte. Na verdade, seus corpos podem permanecer surpreendentemente intactos por várias semanas. Essa situação intrigante chamou a atenção de pesquisadores e buscadores espirituais que querem entender o mistério por trás disso. Alguns acreditam que os monges entram em um estado meditativo tão profundo que seus corpos físicos conseguem se preservar, refletindo sua disciplina espiritual e nível de iluminação. A prática da morte meditativa está profundamente enraizada no budismo tibetano e serve como um poderoso testemunho da devoção dos monges ao seu caminho espiritual.
À medida que esses rituais continuam a atrair o interesse do mundo, muitos se perguntam sobre a conexão entre mente, corpo e vida após a morte. O que isso pode nos dizer sobre a consciência? A luz se move a uma velocidade impressionante de cerca de 299.792 km por segundo. Para você ter uma ideia, ela pode dar mais de 7 voltas ao redor da Terra em apenas 1 segundo. Essa velocidade surpreendente faz da luz um dos objetos mais rápidos do universo, superando foguetes e ondas sonoras. Já parou para pensar no que isso significa para o nosso dia a dia? Por exemplo, quando você acende a luz, ela chega até você quase instantaneamente, iluminando todo o ambiente em um piscar de olhos. Além disso, a velocidade da luz é fundamental em tecnologias como comunicação e GPS. Cientistas estudam a luz não apenas para entender o universo, mas também para melhorar essas tecnologias, facilitando nossas vidas. Na próxima vez que você ver um raio de sol ou a luz de uma lâmpada, lembre-se, é a velocidade da luz que torna esse momento possível. O hélio realmente desafia a gravidade. Com certeza, o hélio é um elemento incrível que se comporta de maneira surpreendente. Quando você resfria o hélio a temperaturas próximas do zero absoluto, ele se torna um superfluido, o que significa que pode fluir sem viscosidade. Esse estado único permite que o hélio faça coisas impressionantes, como subir e sair de recipientes, até mesmo escalar paredes. Você pode ver isso em ação se já tentou segurar um balão de hélio. Ele escapa lentamente, pois o gás encontra maneiras de passar por pequenos buracos. Esse comportamento esquivo torna o hélio um dos elementos mais intrigantes da tabela periódica. Sua capacidade de desafiar a gravidade e agir como um super-herói entre os líquidos destaca as maravilhas da física e nos lembra de quantas descobertas ainda nos aguardam no universo. Você sabia que o Fat Albert foi um herói da infância? Na década de 1970, Fat Albert, conhecido como o Besouro Marrom no desenho animado, o show do Fat Albert, se tornou um personagem importante para muitas crianças. Criado pelo comediante Bill Cosby, esse herói amigável e colorido não apenas divertia as crianças, mas também transmitia lições valiosas sobre amizade, coragem e resiliência. Fat Albert e sua turma da Turma do Lixão enfrentavam diversas dificuldades que eram próximas dos jovens espectadores, mostrando a importância de superar obstáculos e da união. Suas aventuras frequentemente abordavam problemas reais, tornando-o relacionável e inspirador. Muitas crianças viam Fat Albert como um símbolo de força, ensinando que é normal ser diferente e aceitar suas qualidades únicas. A música contagiante do show e os personagens memoráveis deixaram uma marca indelével, fazendo com que Fat Albert continue sendo uma figura nostálgica para aqueles que cresceram assistindo. Você consegue lembrar de outros personagens da sua infância que ensinaram lições importantes? Um fato interessante sobre a pufofobia. Esse medo incomum vem da palavra latina que significa boneca e pode se manifestar bastante na infância. A pufofobia é um medo intenso de bonecas, que pode causar ansiedade e preocupação. Imagine que você é uma criança em uma festa de aniversário, animada com o bolo e os jogos, quando de repente começa um espetáculo de fantoches. Para algumas crianças, essa boneca amigável pode parecer uma ameaça assustadora, provocando pânico. Muitas crianças têm medos como parte normal do crescimento, mas para quem sofre de pufofobia, a ideia de que essas figuras inanimadas possam estar vivas torna o medo muito real. É surpreendente como nossa mente pode criar medos com base na percepção e na experiência. Entender essa fobia pode ajudar pais e cuidadores a apoiar as crianças que enfrentam isso. Na verdade, uma introdução suave às bonecas, como mostrar que elas são apenas brinquedos, pode ajudar a aliviar esse medo. Você já encontrou uma boneca que te deixou desconfortável? Você sabia que o primeiro carro elétrico surgiu na década de 1880? Essa inovação revolucionária abriu caminho para um futuro de transporte mais limpo. Em 1832, o inventor escocês Robert Anderson criou um dos primeiros meios de transporte elétrico, mas a versão prática só apareceu no final do século XIX. Na década de 1880, o inventor Gustave Trouvé construiu um triciclo elétrico funcional, que mostrou o potencial da energia elétrica. Esses primeiros carros elétricos eram muito diferentes dos carros a gasolina que dominaram as estradas por décadas. Eles eram silenciosos, fáceis de dirigir e inspiraram inventores ao redor do mundo.
Embora os carros elétricos tenham ficado em segundo plano com o crescimento dos motores a gasolina, as sementes plantadas por esses pioneiros eventualmente levaram aos carros elétricos que vemos hoje. Ao buscarmos alternativas mais ecológicas, podemos valorizar a visão e a criatividade desses primeiros inovadores que sonharam em dirigir com energia elétrica. Você ouviu falar do gol contra-emocional? Em 2014, o jogador ganês Mohamed Anas se tornou uma sensação viral após uma entrevista pós-jogo. Nesse momento engraçado, Anas acidentalmente agradeceu tanto a sua namorada quanto a sua esposa, o que gerou muitas risadas e confusão na internet. Seu erro inocente criou a expressão gol contra-emocional, conquistando os corações dos fãs de esportes ao redor do mundo. Imagine estar diante das câmeras com a adrenalina a mil e, ao tentar expressar gratidão, confundir seus entes queridos. Em vez de uma entrevista comum, Anas transformou um momento constrangedor em algo hilário, lembrando-nos de que até os atletas profissionais cometem erros engraçados. Sua história mostra como um simples deslize pode trazer alegria e unir pessoas em todo o mundo. Pronto para rir de um dos momentos mais engraçados do futebol? Descubra o charme de Lamuda Town, no Quênia. Esta encantadora vila se destaca por suas ruas de pedras de coral, que lhe conferem uma aparência única, refletindo o espírito das comunidades costeiras. Lamuda Town dá um passo ousado em direção ao desenvolvimento sustentável, proibindo veículos motorizados, criando uma atmosfera tranquila onde os pedestres podem passear livremente. Moradores e visitantes podem desfrutar de caminhadas relaxantes pelas ruas pitorescas, admirando a bela arquitetura que se harmoniza com a natureza. A ausência de carros resulta em ar puro e um ambiente mais calmo, tornando este lugar um refúgio desejável para quem quer mergulhar na cultura local e apreciar paisagens deslumbrantes. A comunidade participa ativamente de eventos que promovem a união, como feiras locais e festivais culturais, onde é possível conhecer as ricas tradições do Quênia. No geral, Lamuda Town é um exemplo brilhante de como um planejamento urbano cuidadoso pode melhorar o charme da comunidade e seu estado ecológico. Você já sonhou em visitar um lugar assim? Incrível, mas existe tofu de carne fermentado. Este prato único vem da China, onde os chefes experimentam com sabores e métodos de conservação. O processo envolve selar a carne de porco em barro e deixá-la fermentar, resultando em um produto que se parece e cheira muito parecido com queijo azul. Embora isso possa surpreender quem não conhece, o tofu de carne fermentado mostra a diversidade cultural das tradições culinárias ao redor do mundo. O processo de fermentação não só quebra a carne, melhorando seu sabor e textura, mas também adiciona bactérias benéficas, tornando uma opção surpreendentemente nutritiva. Em diferentes regiões, métodos semelhantes de fermentação foram usados com vários tipos de carne e vegetais, destacando como técnicas antigas continuam a evoluir até hoje. Você já experimentou algo tão ousado quanto essa iguaria fermentada? Difícil de acreditar, mas os marinheiros adoravam o suco de torpedo. Durante a Segunda Guerra Mundial, os marinheiros da Marinha dos Essex criaram um coquetel único, conhecido como suco de torpedo, que misturava álcool de grão a 180 graus, normalmente usado como combustível para torpedos, com suco de abacaxi doce. Embora a Marinha tentasse tornar essa bebida forte e imprópria para consumo, os marinheiros engenhosos encontravam maneiras de experimentá-la às escondidas. Essa mistura poderosa rapidamente se tornou favorita entre aqueles que serviam nos navios, provando que, mesmo nas condições mais difíceis, uma boa bebida pode levantar o ânimo. Essa combinação inusitada de sabores oferecia um momento de diversão e relaxamento em meio ao caos da guerra. A lenda diz que algumas tripulações até experimentavam com outros ingredientes, mostrando sua criatividade. É um trecho fascinante da história, que revela não apenas o que estavam dispostos a fazer por uma bebida, mas também a amizade que o suco de torpedo criava. Um fato interessante sobre o peixe sem dente. Esse ser incrível é um vertebrado único que tem crânio, mas não possui coluna vertebral. Em vez de ossos, seu corpo é principalmente feito de cartilagem, o que o torna flexível e muito diferente da maioria dos peixes que conhecemos. Uma das características mais fascinantes do peixe sem dente é sua capacidade de produzir uma grande quantidade de muco quando se sente ameaçado. Quando um predador se aproxima demais, o peixe sem dente libera essa substância viscosa, que pode encher a água ao seu redor. Em poucos segundos, a água se torna uma barreira espessa e escorregadia, dificultando a captura ou a ingestão pelos predadores.
Esse astuto mecanismo de defesa não só ajuda o peixe sem dente a evitar perigos, mas também desempenha um papel em seus hábitos alimentares únicos. O peixe sem dente é conhecido como um necrófago, alimentando-se de criaturas mortas e em decomposição no fundo do oceano. Com seus truques viscosos e estrutura corporal incomum, o peixe sem dente sabe exatamente como sobreviver nas profundezas do mar. A natureza não é incrível? Você sabia que os cavalos podem dormir em pé? Os cavalos têm uma maneira surpreendente de descansar que pode te surpreender. Embora possam cochilar tanto em pé quanto deitados, esses magníficos animais geralmente preferem dormir em pé. Esse hábito incomum está ligado aos seus instintos de sobrevivência. Como animais de presa, eles precisam estar prontos para fugir a qualquer momento se houver perigo. Sua anatomia única desempenha um papel crucial nessa habilidade, permitindo que eles travem as articulações das patas para manter o equilíbrio enquanto cochilam. Na verdade, quando os cavalos estão em pé e descansando, eles podem entrar em um sono leve, permanecendo atentos a qualquer som ou movimento estranho. No entanto, para um sono mais profundo, eles às vezes se deitam, embora prefiram fazer isso em um ambiente seguro, onde se sentem protegidos. Observar um cavalo cochilando em pé é um lembrete de como a natureza dota os animais de adaptações incríveis para sobreviver na selva. Não é incrível como a evolução molda até mesmo os comportamentos mais simples? Você consegue imaginar cachoeiras fluindo para cima durante tempestades. Durante fenômenos climáticos intensos, como furacões, ventos fortes podem fazer a água subir, fazendo com que cachoeiras famosas como as de Niágara mudem de direção por um momento. Esse fenômeno impressionante acontece quando a força do vento supera o fluxo natural da cachoeira, criando um espetáculo dramático e incomum. É um lembrete do quão poderosa pode ser a natureza. Mas isso não é tudo. Abaixo da superfície do oceano, também existem incríveis cachoeiras subaquáticas, como a do Estreito da Dinamarca. Aqui, a água fria e densa desce para a água quente, criando enormes cascatas que estão completamente escondidas de nossa vista. Essas maravilhas subaquáticas contribuem para a dinâmica complexa do oceano e ajudam a regular a temperatura e a salinidade. Então, da próxima vez que você pensar em cachoeiras, lembre-se de que seu fluxo pode mudar drasticamente devido à força das tempestades acima e aos mistérios sob as ondas. Você sabia que em Israel usam o muçulmano para a vida após a morte? Essa tradição interessante desempenha um papel importante no processo de separação da alma do corpo no momento da morte. Na tradição muçulmana, que tem um profundo significado cultural, o ato de ungir é visto não apenas como um ritual, mas como um dever sagrado que envolve temas cósmicos. Os participantes acreditam que essa unção ajuda a guiar a alma em sua jornada, oferecendo conforto e clareza em um período de grandes mudanças. Muitos consideram esse processo um passo necessário, que reflete um profundo respeito tanto pelos vivos quanto pelos espíritos que partiram. A tradição vai além do simbolismo simples. É uma parte essencial de como as famílias lidam com a perda e homenageiam seus entes queridos. Cada etapa do ritual de unção é realizada com grande cuidado, demonstrando os complexos costumes que foram transmitidos de geração em geração. Essa prática levanta questões fascinantes sobre nossas crenças sobre a morte e a vida após a morte. Qual é a sua opinião sobre a importância de rituais como esse em nossa compreensão da vida após a morte? Você sabia que Paris Hilton perdeu parte da herança? Em uma reviravolta inesperada, a herdeira da fortuna dos hotéis Hilton perdeu parte de sua riqueza quando seu avô, o Barão Hilton, decidiu deserdá-la. Essa decisão foi relacionada a um escândalo em 2003, quando um vídeo íntimo dela gerou muita polêmica. A rede de hotéis Hilton tem uma história interessante, fundada em 1919 por seu antepassado, Conrad Hilton. Ele criou um império multimilionário que continua a prosperar por décadas. No entanto, Paris não ficou parada. Em vez disso, ela fez seu próprio caminho, tornando-se famosa com seu reality show The Simple Life. Além disso, ela construiu um negócio de perfumes de sucesso que lhe rendeu milhões. Com muito trabalho e determinação, Paris Hilton mostrou que, apesar das dificuldades familiares, ela pode definir sua própria identidade e ter sucesso em seus próprios termos. Prepare-se para se surpreender com as mudanças do nome Moana pelo mundo. Na França, a querida personagem da Disney, Moana, é chamada de Diana devido a problemas com a marca de um perfume.
Na Itália, ela é chamada de Oceania, pois o nome Moana está associado a uma atriz de filmes adultos. Essas variações interessantes mostram como a mídia global pode se adaptar a diferenças culturais e legais, mantendo a essência da história. Essa abordagem inteligente ajuda os espectadores em diferentes países a se conectarem com os personagens de uma forma que faz sentido para eles. Isso também destaca a importância da sensibilidade cultural na mídia. Então, da próxima vez que você estiver assistindo a um filme ou programa, pense em como nomes e personagens podem mudar ao cruzar fronteiras. Não é fascinante como algo tão simples quanto um nome pode refletir valores sociais mais profundos e a história? Em Jinan, uma cidade movimentada na China, alguns postos de gasolina estão adotando tecnologias modernas, utilizando robôs automatizados para abastecer os carros. Essa inovação permite que os motoristas não precisem esperar na fila e não interajam com a equipe de atendimento. Agora, o abastecimento começa quando o motorista envia um pedido pelo celular. Assim que o pedido é recebido, o robô entra em ação, movendo-se eficientemente até o carro e conectando a mangueira ao tanque de combustível. Esse sistema incrível não só acelera o processo de abastecimento, mas também minimiza erros humanos, tornando-o mais seguro e conveniente para todos. Imagine chegar a um posto de gasolina e deixar que o robô faça tudo enquanto você relaxa no seu carro. Com o avanço da tecnologia, podemos ver mais funções como essa em cidades ao redor do mundo, mudando nossa percepção sobre tarefas rotineiras. Será que o futuro dos postos de gasolina será totalmente automatizado? Difícil de acreditar, mas os pombos salvam vidas. Essas aves incríveis, com uma visão excepcional, foram treinadas pela guarda costeira dos Isiaka Snail para encontrar pessoas perdidas no mar. Os pombos conseguem perceber movimentos a grandes distâncias e veem um espectro de cores mais amplo do que os humanos. Essa habilidade única os torna valiosos participantes em operações de busca e salvamento. Durante o treinamento, os pombos aprendem a reconhecer sinais específicos que indicam que alguém está em perigo. Após serem soltos, eles voam alto sobre o oceano, escaneando a área em busca de quem precisa de ajuda. Quando avistam um sinal, as aves podem rapidamente direcionar as equipes de resgate para o local, acelerando o processo de salvamento. Seus instintos naturais, combinados com o treinamento, ajudam a salvar vidas em situações de emergência. Portanto, da próxima vez que você ver um pombo, lembre-se de que essas aves não estão apenas fazendo barulho, elas também são heróis no céu, prontas para ajudar no momento mais necessário. Você já se perguntou por que não há mosquitos na Islândia? Esse fato surpreendente pode te impressionar, mas é verdade. A Islândia é o único país do mundo onde esses insetos incômodos estão completamente ausentes. O segredo está no clima único e nas características geológicas da ilha. Os mosquitos prosperam em condições quentes e úmidas, colocando ovos em água parada. No entanto, as temperaturas frias da Islândia e a atividade vulcânica frequente criam condições que não são favoráveis para esses insetos. O frio impede o desenvolvimento dos mosquitos, e mesmo que eles apareçam de alguma forma, as condições severas da ilha provavelmente os eliminarão. Assim, enquanto muitos lugares sofrem com picadas incômodas todo o verão, os islandeses desfrutam de suas paisagens deslumbrantes e atividades ao ar livre, sem o zumbido dos mosquitos. Imagine passear por campos lindos ou relaxar à beira de um lago tranquilo, sem se preocupar com esses insetos incômodos. Essa característica ecológica única faz da Islândia não apenas um lindo destino turístico, mas também um verdadeiro paraíso para os amantes de atividades ao ar livre. Não é incrível? Prepare-se para se surpreender com a Praia de Areia. Este incrível banco de areia, localizado entre as ilhas Marata e Lindon, no Golfo do México, é um tesouro escondido que aparece quando a maré baixa. Acessível apenas de barco, a Praia de Areia é famosa por sua vibrante ecossistema, onde golfinhos brincalhões e majestosos manatis habitam as águas quentes e acolhedoras. Imagine-se deslizando sobre as ondas brilhantes, com golfinhos saltando alegremente ao seu lado e manates pastando tranquilamente nas proximidades. Este lugar não só oferece oportunidades incríveis para observar a vida selvagem, mas também é perfeito para um dia relaxante ao sol com amigos e família. Os visitantes podem aproveitar para nadar, fazer piqueniques e simplesmente absorver a beleza natural ao redor. Seja você um aventureiro ou apenas alguém em busca de um lugar tranquilo para relaxar, a Praia de Areia promete experiências inesquecíveis. Que tal pegar seu barco e explorar essa maravilha encantadora por conta própria?
Por que há tantas livrarias em Edimburgo? Edimburgo, na Escócia, é a cidade britânica com mais livrarias por habitante, refletindo seu rico legado literário. As ruas desta cidade vibrante estão repletas de livrarias, e aqui reina o amor pela leitura e pelas histórias. Desde aconchegantes sebos cheios de tesouros, até lojas modernas com os últimos best-sellers. Cada canto tem seu charme único. Festivais famosos como o Festival Internacional do Livro de Edimburgo intensificam essa paixão, atraindo autores e amantes de livros de todo o mundo. Eventos comunitários, clubes de leitura e sessões de leitura criam uma forte conexão entre as pessoas e a literatura, tornando a leitura não apenas um hobby, mas uma parte importante da identidade de Edimburgo. Não é inspirador ver como a cidade ganha vida através do amor pelos livros? Você sabia que o deserto do Kalahari abriga uma fauna única? Este vasto deserto africano não é apenas uma paisagem sem vida, é um ecossistema vibrante, cheio de espécies incríveis. Desde os ágeis suricatos até as majestosas antílopes kudu pastando na vegetação rara, o Kalahari se orgulha de sua rica diversidade de vida. Uma das criaturas notáveis que você encontrará aqui é o leão adaptado ao deserto, que aprendeu a sobreviver em condições severas, onde comida e água podem ser escassas. Além disso, o Kalahari é lar do resistente Springbok, conhecido por seus saltos impressionantes e seu caráter brincalhão. A característica desses animais está em suas adaptações únicas, que lhes permitem prosperar em temperaturas extremas, que podem subir rapidamente durante o dia e cair à noite. O Kalahari realmente demonstra as maravilhas da natureza, provando que mesmo em condições desafiadoras, a vida encontra uma maneira de prosperar. Fatos incríveis sobre Carl Linnaeus. O botânico sueco Carl Linnaeus revolucionou a ciência ao criar um sistema que usamos para nomear os organismos vivos. Esse sistema, conhecido como nomenclatura binomial, dá a cada espécie um nome único de duas partes, facilitando a comunicação entre os cientistas. Mas Linnaeus não é apenas um nome nos livros. Seus restos mortais são considerados um exemplo típico de Homo sapiens, o que significa que servem como um ponto de referência importante para definir nossa espécie. Essa característica única destaca o quanto devemos a Linnaeus pela criação das bases da taxonomia, que ajuda a classificar todas as formas de vida na Terra. Sua contribuição ainda é reconhecida e utilizada na biologia moderna. Então, da próxima vez que você estudar plantas ou animais, lembre-se de que o legado de Linnaeus vive nos nomes que usamos todos os dias. Você já se perguntou até onde pode se estender nosso DNA? Acredite ou não, o DNA de um único corpo humano é suficiente para ir da Terra a Plutão e voltar cerca de 17 vezes. Essa é uma distância colossal, cerca de 10 bilhões de milhas. Cada célula do nosso corpo contém DNA, uma molécula que guarda as instruções para todas as nossas características genéticas. Se você desenrolasse o DNA de cada célula do seu corpo e o colocasse em uma linha, teria um fio contínuo que demonstra a incrível complexidade da vida. Na verdade, uma pessoa média tem cerca de 37 trilhões de células, e cada célula contém cerca de 2 metros de DNA. Portanto, quando falamos sobre a grandeza do DNA humano, estamos mergulhando em um mundo de informações e estruturas que nos tornam quem somos. Esse comprimento incrível também destaca a notável resistência e adaptabilidade da vida na Terra. É surpreendente pensar que todo esse material genético, compactado em nossas células, está apenas esperando para se manifestar de inúmeras maneiras. Não é impressionante como algo tão pequeno pode nos conectar a distâncias tão enormes? Você sabe o que realmente definiu o design do primeiro carro? O primeiro carro, inventado por Carl Benz em 1885, foi um passo revolucionário na história do transporte. Surpreendentemente, ele não tinha o volante que conhecemos hoje. Em vez disso, os primeiros motoristas controlavam o carro com uma alavanca, o que exigia habilidades e técnicas diferentes. Imagine como era difícil manobrar usando uma alavanca em vez de um volante. Esse design reflete os primeiros estágios das inovações automobilísticas, quando muitas ideias ainda estavam em fase de experimentação. O carro de Benz, conhecido como Benz Patent Motorwagen, abriu caminho para os carros modernos, mas era completamente diferente dos que dirigimos hoje. Ele funcionava com um motor de 4 tempos de um cilindro, mostrando a engenhosidade de Benz. Esse carro primitivo alcançava uma velocidade máxima de cerca de 10 milhas por hora, que pode parecer lenta agora, mas na época era um grande avanço.
A transição de alavancas para volantes aconteceu muito depois, quando os designs evoluíram para melhorar a dirigibilidade e a segurança. Então, da próxima vez que você entrar no seu carro, lembre-se de quão longe chegamos desde que começamos a usar alavancas. Por que a chuva fina é diferente da chuva? Meteorologistas definem a chuva fina como gotas menores que 0,5 milímetros. Essa diferença de tamanho é muito importante. Quando chove fininho, as pequenas gotas caem suavemente, criando uma leve névoa que parece flutuar no ar. Para saber se está chovendo fininho ou se é uma chuva de verdade, você pode usar um truque simples. Observe se as gotas fazem respingos ao atingir o chão. Se fizerem, parabéns, é chuva, mas se não houver respingos, então é apenas chuva fina. Essa abordagem não só facilita nossa percepção do tempo, mas também combina precisão científica com nossa experiência cotidiana. Então, da próxima vez que sair, reserve um momento para notar que tipo de precipitação você está sentindo. É uma leve chuva fina ou uma chuva mais forte? Entender esses fenômenos meteorológicos ajudará você a apreciar melhor o mundo ao seu redor. Difícil de acreditar, mas Lady Gaga mudou de opinião. Inicialmente, seu empresário rejeitou o pedido de Weird Al Yankovic para fazer uma paródia de uma de suas músicas populares para o álbum de 2011. Os empresários costumam ser controladores, tentando gerenciar a imagem dos artistas, e nesse caso, a equipe de Gaga achou melhor não permitir a abordagem criativa de Yankovic. No entanto, depois que Weird Al lançou a paródia gratuitamente no YouTube, algo surpreendente aconteceu. Lady Gaga assistiu à interpretação engraçada de sua música e decidiu apoiá-la. Ela percebeu que a paródia pode ser uma forma de admiração e não de desrespeito. Essa mudança de opinião não só permitiu que a paródia fosse incluída no álbum de Yankovic, mas também mostrou a capacidade de Gaga de se adaptar ao mundo brincalhão das paródias, conectando-se com seus fãs. Não é incrível como uma simples publicação online pode mudar a perspectiva de alguém? Você sabia que um homem pode produzir até 10.000 espermatozoides por segundo? Isso mostra a incrível eficiência do sistema reprodutivo masculino. Esse número impressionante é possível graças ao processo de espermatogênese, onde os espermatozoides são continuamente formados nos testículos. Para entender melhor, pense em uma fábrica que funciona sem parar. É assim que nossos corpos operam. Essas pequenas, mas poderosas células desempenham um papel fundamental na fertilização e na continuidade da nossa espécie. Curiosamente, o corpo masculino produz esperma ao longo de toda a vida, embora a quantidade e a qualidade possam mudar com a idade e a saúde. Fatores como alimentação, estilo de vida e o ambiente podem influenciar a produção de esperma. Então, da próxima vez que você pensar em reprodução, lembre-se de que uma incrível atividade biológica acontece a cada segundo nos bastidores. Você sabia sobre os tigres de meia-lua? Esses seres incríveis são extremamente raros, com menos de 10 conhecidos no mundo. Os tigres de meia-lua são uma variação genética única, que lhes confere uma coloração característica, com uma combinação de pelagem preta e laranja disposta em manchas incomuns. Tudo começa com uma mutação rara em seus genes, que afeta o desenvolvimento de sua pelagem. Diferente dos tigres laranja-dourados que costumamos ver, esses belos tigres de meia-lua surgem do cruzamento de diferentes populações, especialmente da rara espécie malaia, com as ameaças ambientais e a perda de habitat, colocando em risco muitas populações de tigres. A sobrevivência dessas variações únicas se torna ainda mais importante. Especialistas em vida selvagem ressaltam a importância dos esforços de conservação para proteger tanto os tigres quanto seus habitats, garantindo que as futuras gerações possam admirar esses animais incríveis. Então, da próxima vez que você pensar em tigres, lembre-se dessas raras criaturas de meia-lua. Quem não gostaria de ver uma criação tão fascinante na natureza? O que realmente causa a dependência de cigarros em crianças na Indonésia? Em um caso alarmante, um menino chamado Aldi Rizal se tornou dependente de cigarros aos 18 meses, fumando mais de 40 cigarros por dia até os 5 anos. Sua história chocante atraiu a atenção internacional e revelou um sério problema de controle fraco sobre o tabaco na Indonésia. A dependência de Aldi levantou questões importantes sobre como crianças podem ser expostas a substâncias tão prejudiciais em uma idade tão jovem,
Quando seu caso ganhou destaque na mídia, isso gerou discussões importantes sobre saúde pública, dependência e bem-estar infantil. Reconhecendo os perigos dessa dependência, Aldi foi enviado para a reabilitação, com o objetivo de não apenas ajudá-lo, mas também aumentar a conscientização sobre a necessidade de leis mais rigorosas que protejam as crianças do tabaco. Essa situação triste nos lembra da importância de proteger nossa juventude e da necessidade de abordar as consequências mais amplas do uso de tabaco na sociedade. Você consegue imaginar como as formigas percebem as distâncias de forma diferente? O mundo de uma formiga é muito menor que o nosso, por isso ela vê as distâncias de um jeito único. Por exemplo, quando uma formiga percorre 1 quilômetro, para ela isso é como se fosse 200 quilômetros. Essa diferença acontece porque as formigas são minúsculas em comparação com os humanos. Por causa disso, a percepção que elas têm do espaço é bem diferente da nossa. Para uma formiga, um caminho longo pode parecer complicado, enquanto nós o vemos como uma caminhada curta. Essa perspectiva incrível nos ajuda a entender como os seres vivos se adaptam ao seu ambiente. As formigas confiam em seus instintos e sentidos extraordinários para se orientar em terrenos difíceis, e sua maneira única de perceber distâncias é crucial para tarefas como encontrar comida ou voltar para suas colônias. Então, da próxima vez que você ver uma formiga, pense nas grandes dificuldades que ela enfrenta nesse pequeno mundo. É verdade que a Grande Muralha não é contínua? Muitas pessoas imaginam a Grande Muralha da China como uma longa barreira ininterrupta, mas na verdade é uma interessante rede de muros. Com mais de 21 mil quilômetros de extensão, a Grande Muralha é composta por diferentes trechos, construídos por várias dinastias ao longo da história. Algumas partes foram feitas de pedra, enquanto outras usaram materiais menos duráveis, como terra batida ou madeira. Com o tempo, a erosão natural e a ação humana fizeram com que muitos trechos se deteriorassem. Em vez de ser uma única estrutura, a muralha é uma mistura de fortalezas, torres de observação e trincheiras, espalhadas por áreas montanhosas e vastas planícies. Esse design irregular a tornou mais eficaz para proteger e administrar diferentes regiões. Portanto, quando você pensar na Grande Muralha, lembre-se de que é uma coleção de histórias, onde cada trecho revela uma parte da rica história da China. A maioria das pessoas não conhece a Jacuzzi do Desespero. Este incrível lago subaquático está no fundo do Golfo do México e é uma maravilha da natureza. Imagine um lugar onde a água é tão salgada que não se mistura com o oceano ao redor. Essa alta concentração de sal cria um contraste impressionante, fazendo o lago parecer um corpo d'água calmo, bem no meio do oceano. A salinidade extrema também sustenta formas de vida únicas que prosperam em condições onde outros seres não conseguem sobreviver. A Jacuzzi do Desespero, chamada assim por sua beleza assustadora e perigos para os desprevenidos habitantes do mar, exibe uma incrível diversidade de ecossistemas marinhos. Cientistas estudam esse fenômeno para entender melhor as condições extremas e como os organismos se adaptam a elas. Pensando bem, o oceano está cheio de surpresas e lugares incríveis como esse estão esperando para serem explorados. Você teria coragem de mergulhar em um lugar tão místico, mas perigoso? Difícil de acreditar, mas os cabelos humanos são incrivelmente fortes. Apesar de finos, os cabelos são um dos materiais biológicos mais resistentes do planeta. Essa incrível fibra é resistente à decomposição, o que significa que não se desintegra tão facilmente como muitos outros materiais orgânicos. Você pode se surpreender ao saber que os cabelos podem até suportar fogo e diversos produtos químicos corrosivos, mostrando sua notável resistência. Pense nisso, os cabelos podem entrar em contato com a água sem perder sua integridade. Eles são fortes não apenas em um aspecto, conseguem suportar condições severas sem grandes danos. É por isso que cabelos antigos encontrados em escavações arqueológicas frequentemente estão bem preservados, oferecendo valiosas informações sobre o passado. Então, da próxima vez que você ver uma mecha de cabelo, reserve um momento para apreciar esse pequeno, mas excepcional material que consegue resistir ao tempo e à natureza. Não é incrível como algo tão frágil pode ser tão incrivelmente forte? E se eu te disser que a Enron mudou as regras financeiras para sempre? O escândalo da Enron, que abalou o mundo dos negócios no início dos anos 2000, é conhecido como um dos maiores fraudes corporativas da história. A liderança da Enron enganou investidores e funcionários, utilizando práticas contábeis fraudulentas para esconder enormes dívidas.
Eles criaram uma ilusão de sucesso que desmoronou quando a verdade veio à tona, levando à falência da Enron em 2001. Esse escândalo chocante não afetou apenas a empresa, ele provocou uma onda de turbulências na economia e resultou em mudanças significativas na regulamentação financeira dos Corporatua, incluindo a Lei Sarbanes-Oxley. Essa lei foi criada para proteger os investidores de relatórios financeiros fraudulentos por parte das empresas. O escândalo da Enron serve como uma lição importante sobre a importância da transparência e responsabilidade nos negócios. Como uma fraude desse tipo pôde acontecer em uma empresa líder. Você sabia que os ursos podem passar o inverno sem ir ao banheiro? Esse fato incrível mostra como os ursos se adaptaram ao sono hibernal, permitindo que durmam por meses sem precisar ir ao banheiro. Antes de entrar em hibernação, os ursos passam por um processo interessante. Eles formam um bloqueio no intestino. Esse mecanismo natural impede a saída de resíduos do corpo, permitindo que durmam tranquilamente. Durante esse sono profundo, o metabolismo deles desacelera significativamente, muitas vezes até 50%, ajudando a economizar energia. Seus corpos utilizam de forma eficiente a gordura armazenada para se alimentar até que acordem na primavera. Esse processo único de hibernação também protege os ursos das duras condições do inverno, permitindo que sobrevivam quando a comida é escassa. Quando a temperatura sobe e a comida se torna disponível, eles rompem esse bloqueio e voltam à digestão normal. É incrível como a evolução deu aos ursos essa habilidade, permitindo que enfrentem as dificuldades do inverno. Não é surpreendente o plano da natureza? Você já viu uma galinha voar? Embora geralmente consideremos as galinhas como aves terrestres, na verdade, elas podem voar por curtas distâncias. Ao contrário do que muitos pensam, as galinhas são capazes de voos curtos impressionantes que podem durar até 13 segundos. Pode não parecer muito em comparação com outras aves, mas para uma galinha é uma grande conquista. Seus músculos fortes das pernas ajudam-nas a decolar, permitindo que façam pequenos saltos para cima ou pelo quintal. Normalmente, elas batem as asas para criar a força necessária para subir, o que pode ser crucial para escapar de predadores ou alcançar um ponto mais alto, como um galho baixo. Curiosamente, essa habilidade também depende da raça. Algumas galinhas, como a Old English Game, são mais ágeis do que suas parentes mais pesadas, como a Cornish. Então, da próxima vez que você vir uma galinha caminhando orgulhosamente pelo quintal, lembre-se de que essa ave, aparentemente desajeitada, pode surpreendê-lo com seu talento oculto. Não é fascinante como elas mostram habilidades que não esperamos? Acredite ou não, mas crimes no espaço se tornaram realidade. Em 2019, a astronauta Anne McClain ganhou as manchetes quando começou a ser investigada por suposto acesso à conta bancária de sua ex-esposa a bordo da Estação Espacial Internacional. Este incidente foi um marco histórico, pois McClain se tornou a primeira pessoa a ser investigada por um crime cometido no espaço. A surpresa com essas acusações se espalhou pelo mundo, levantando questões sobre privacidade e legalidade no espaço. No entanto, à medida que a investigação avançou, ficou claro que as acusações contra McClain eram infundadas, e sua ex-esposa foi acusada de dar falso testemunho. Este caso inusitado abre discussões interessantes sobre como as leis se aplicam além do nosso planeta e o que é considerado crime, enquanto você flutua na imensidão do espaço. Será que no futuro surgirão mais questões legais relacionadas ao espaço? Você consegue acreditar que uma mulher assobiou pelo nariz? Lulu Lotus, um talento extraordinário, estabeleceu um recorde mundial de assobio pelo nariz com um impressionante volume de 44,1 decibéis. Essa incrível façanha demonstra seu controle excepcional sobre os músculos da garganta, que ela usou para criar sons poderosos que impressionam o público e os jurados. Embora muitos de nós consigamos assobiar pela boca, assobiar pelo nariz é uma nova abordagem nessa habilidade musical. Sua dedicação em dominar esse talento único lhe rendeu reconhecimento internacional, provando que a criatividade não tem limites. Imagine o som de um apito tradicional, mas agora imagine que ele vem diretamente das suas narinas. A conquista de Lulu nos inspira a abraçar nossas peculiaridades e explorar os talentos que nos tornam únicos. Em um mundo onde os talentos costumam estar associados a habilidades tradicionais, seu recorde de assobio pelo nariz nos lembra da alegria do incomum. Então, quais talentos ocultos estão esperando para serem descobertos? Você sabia que os países não podem reivindicar a Lua?
O Tratado do Espaço, ratificado em 1967, é um acordo importante que molda nossa compreensão sobre a exploração espacial. Este tratado deixa claro que nenhuma nação pode declarar soberania sobre a Lua ou qualquer outro corpo celeste. É como um acordo que garante que o espaço permaneça um lugar comum para toda a humanidade. Além de proteger a Lua, o tratado também proíbe a colocação de armas nucleares e outros dispositivos destrutivos em órbita. Isso significa que podemos explorar o espaço sem medo de que guerras se transfiram para lá. Os países trabalham juntos para explorar planetas, asteroides e muito mais. E o tratado promove a cooperação internacional. Imagine como cientistas de diferentes países se unem para desvendar os mistérios do universo, em vez de competir por propriedade. À medida que continuamos a explorar as estrelas, este tratado nos lembra que o espaço é um tesouro destinado a todos, e não uma corrida por terras. Não é uma ideia reconfortante? Você sabia que os pangolins têm uma temperatura corporal baixa? Os pangolins, conhecidos por sua aparência única e escamosa, têm uma temperatura corporal em torno de 29 graus Celsius. Isso é bem mais baixo do que muitos outros mamíferos, e os cientistas acreditam que isso pode estar ligado à sua dieta peculiar. Esses seres incríveis se alimentam principalmente de formigas e cupins, que têm baixo valor energético. A temperatura corporal baixa pode ser uma adaptação que os ajuda a economizar energia, já que encontrar comida pode ser bastante cansativo. Ao contrário da maioria dos mamíferos que mantêm uma temperatura mais alta, os pangolins parecem prosperar de uma maneira diferente. Imagine-os se enrolando em uma bola, protegendo-se com suas escamas duras para regular seu nível de energia. Essa característica única pode realmente ajudá-los a sobreviver na natureza, permitindo que permaneçam ativos e busquem suas comidas favoritas sem superaquecer. Ao viajar pelas florestas ou savanas, essas criaturas frescas mostram quão diversa é a vida em nosso planeta. A natureza não é incrível? Você pode imaginar que a Burembio revelou o potencial da mata? Em 1962, a Burembio, um jogador-chave na exploração de recursos, recebeu informações interessantes sobre a região da mata. Esse local, situado na América do Sul, era conhecido por suas ricas reservas naturais e oportunidades para atividades mineradoras e industriais. A descoberta gerou grande interesse, pois geólogos e ecologistas viram na região da mata uma chance de contribuir significativamente para as economias locais e até para o mercado global. Muitos especialistas realizaram pesquisas extensas na esperança de encontrar minerais e materiais ocultos que pudessem impulsionar tecnologias e infraestrutura. Os esforços de pesquisa da Burembio foram um marco na compreensão de como a gestão de recursos pode moldar regiões, especialmente em termos de emprego e desenvolvimento sustentável. Ao longo dos anos, a região da mata continua a atrair a atenção de pesquisadores e investidores, levantando questões sobre o equilíbrio entre desenvolvimento econômico e proteção ambiental. Quais novas descobertas nos aguardam? O que realmente faz o MrBeast ser bem-sucedido? Jimmy Donaldson, conhecido como MrBeast, se tornou o youtuber mais rico do mundo, com uma fortuna de cerca de $1 bilhão em novembro de 2024. Mas como ele conseguiu alcançar essa riqueza incrível? MrBeast é famoso por suas extravagantes façanhas e ações de caridade, que incluem dar grandes quantias de dinheiro a estranhos e apoiar projetos comunitários. Sua abordagem única de criar conteúdo, que combina entretenimento com generosidade, atrai milhões de espectadores. Essa estratégia não só atrai um grande público, mas também garante contratos de patrocínio lucrativos e vendas de produtos. O estilo dinâmico de MrBeast, que inclui desafios e ações beneficentes, faz com que os espectadores voltem para novos vídeos, criando fãs leais. Inspirados pelo seu sucesso, muitos novos youtubers se perguntam se podem replicar sua fórmula. Então, o que você acha que torna o MrBeast especial em um YouTube tão lotado? Por que as pessoas usavam ábacos para matemática? Muito antes dos calculadores, o ábaco era a principal ferramenta para cálculos. Este antigo instrumento, composto por fileiras de contas móveis em hastes, tem uma história impressionante que remonta a milhares de anos, surgindo na China antiga. Sua simplicidade o torna atraente. Os usuários movem as contas para frente e para trás, realizando operações aritméticas simples como adição, subtração, multiplicação e divisão. Mesmo hoje, o ábaco continua sendo uma ferramenta educacional valiosa em muitos países, ajudando as crianças a entender melhor conceitos matemáticos na prática.
Ele permite que os alunos visualizem números e desenvolvam rapidamente habilidades de cálculo mental. Além disso, o uso do ábaco promove a concentração e a coordenação motora fina, transformando não apenas em uma ferramenta de cálculo, mas também em uma experiência prática de aprendizado. Imagine quanta concentração é necessária para mover essas contas rapidamente enquanto resolve problemas. De certa forma, o ábaco dá vida à matemática, conectando-nos com nossos antepassados matemáticos e mostrando que, às vezes, as ferramentas mais simples podem ter o maior impacto. Você sabia que esses incríveis animais têm pálpebras transparentes? Essa adaptação interessante permite que os castores vejam debaixo d'água e protejam seus olhos. Podemos dizer que são óculos de natação naturais. Quando mergulham para buscar comida ou construir suas impressionantes represas, eles conseguem observar o ambiente ao redor. Essa habilidade é crucial para detectar predadores próximos. Usando suas pálpebras transparentes, os castores se movem com eficiência em rios e córregos, mostrando suas incríveis habilidades como construtores e coletadores. Eles não apenas criam seu habitat ao construir represas, mas também desempenham um papel importante na formação do ecossistema, criando áreas úmidas que beneficiam muitas outras espécies. Então, da próxima vez que você ver um castor, lembre-se de que essas pálpebras transparentes não são apenas um detalhe interessante, elas são uma parte essencial de sua estratégia de sobrevivência. Recentemente, uma nova cobra foi descoberta, e isso é realmente surpreendente. Essa descoberta destaca a rica biodiversidade da Índia e os maravilhosos segredos da nossa natureza. O nome recente da cobra chamou a atenção não apenas de cientistas, mas também de amantes da natureza ao redor do mundo. Ao reconhecer essa nova espécie, os pesquisadores aumentam a conscientização sobre o frágil ecossistema e a necessidade urgente de proteger a região. Ao aprender sobre criaturas únicas como esta cobra, podemos nos inspirar a preservar seus habitats. Curiosamente, fãs da série de livros Harry Potter receberam a notícia com entusiasmo, notando a conexão mágica com suas histórias favoritas. Essa ligação entre literatura e natureza nos lembra que ainda há muito a ser explorado e valorizado em nosso mundo. Cada descoberta acrescenta a mosaico da vida na Terra, nos incentivando a explorá-la e protegê-la para as futuras gerações. Você não vai acreditar que é verdade sobre a eficiência energética. Nos últimos 20 anos, as tecnologias melhoraram muito nosso consumo de energia, especialmente no modo de espera. O modo de espera, muitas vezes chamado de energia vampira, é a energia que os dispositivos consomem quando estão desligados, mas ainda conectados à tomada. Graças a inovações como filtros de energia inteligentes e um design aprimorado dos aparelhos, conseguimos reduzir esse desperdício de energia em 90%. Essa mudança não só ajuda os consumidores a economizar na conta de luz, mas também contribui muito para a proteção do meio ambiente, diminuindo a demanda total por energia. Imagine quantas pilhas e recursos economizamos a cada ano. Com o aumento do número de lares usando esses dispositivos eficientes, o impacto positivo no nosso planeta se torna ainda mais evidente, pronto para desligar esses vampiros de energia para sempre. Um fato interessante sobre o Monte Rushmore. Este famoso monumento é uma escultura monumental, esculpida diretamente na rocha de granito, representando os rostos de 4 ex-presidentes dos Yaxery: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln. Cada um desses impressionantes rostos tem cerca de 18 metros de altura e pode ser visto a muitos quilômetros de distância. O ambicioso projeto começou em 1927, sob a direção do escultor Gutzon Borglum, e levou 14 anos para ser concluído. Os trabalhadores usaram dinamite e cinzéis para dar vida a essa grandiosa ideia, enfrentando condições climáticas difíceis e desafios técnicos. Este local se tornou um símbolo da história e da democracia americana, atraindo milhões de visitantes a cada ano, que vêm admirar a arte e a visão que transformaram a montanha austera em um tesouro nacional. Você consegue imaginar estar diante desses rostos gigantes, cada um representando um momento importante na história dos Iowa? O Monte Rushmore não apenas homenageia esses grandes líderes, mas também lembra o trabalho árduo e a determinação que moldaram a nação. Que outros monumentos incríveis têm histórias tão fascinantes? Você sabia sobre a incrível aranha de areia?
Esse ser surpreendente ganhou o apelido de Ninja do Deserto por um bom motivo. As aranhas de areia são mestres da camuflagem, se misturando facilmente com as paisagens arenosas. Com um movimento rápido, elas podem se enterrar na areia em segundos, tornando-se quase invisíveis para os outros, tanto para suas presas quanto para predadores. Essa fantástica camuflagem permite que elas esperem por insetos desavisados, o que é vital para sua sobrevivência em condições desérticas severas. Quando uma presa se aproxima demais, a aranha de areia pode atacar instantaneamente, pegando sua vítima de surpresa. Em um mundo onde a furtividade é fundamental, esses pequenos caçadores mostram uma adaptação brilhante ao seu habitat. Sua velocidade e discrição fazem delas algumas das melhores predadoras da natureza, mas elas permanecem um mistério para muitos de nós. Na próxima vez que você pensar em aranhas, lembre-se das incríveis habilidades da aranha de areia e de como a natureza dá a cada criatura ferramentas únicas para sobreviver. Quais outras adaptações surpreendentes existem no reino animal?